Eu saúdo a amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Quero dizer que é um orgulho muito grande, né, estar aqui hoje à noite, compartilhando com vocês essa reflexão maravilhosa, né, que o Senhor colocou no meu coração. E quero também parabenizá-los, porque vocês aqui de cima, a visão é maravilhosa, né? Vocês são muito bonitos, quando a gente está aqui em cima, é uma visão privilegiada, né? A igreja do Senhor Jesus. Então, eu sou a Aline, missionária Aline, eu sou ali do assentamento Nossa Esperança, estou ali na frente missionária, né? Fazendo um trabalho maravilhoso, onde a minha igreja ela é composta mais por pessoas idosas, né? Mas é muito gostoso, muito maravilhoso. Eu aprendo mais com eles do que eu tenho certeza que eu aprendo mais, do que eu chego lá para tentar falar um pouco do meu conhecimento, da minha caminhada missionária, mas eles acabam me ensinando muito mais. Então, é um prazer enorme. Amados irmãos, sem muitas delongas, nós vamos estar abrindo nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Nessa noite, amados, nós vamos discorrer nesse texto maravilhoso, onde tem a oração sacerdotal de Jesus, tá bom? Nós vamos estar meditando no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. E nós vamos fazer a leitura completa, tá bom? Nós vamos ler todo o Evangelho, todo o capítulo 17. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele concede a vida eterna, todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo e em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que eu os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que aonde eu estou esteja também comigo, e os que me destes para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles estejam. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, obrigada, amada. Nesta oração, segundo o Dr. W.C. Taylor, a oração intercessória considera em conjunto, ele teve um tríplice valor. Foi o valor pessoal, valor social e valor pedagógico. Nesta oração, irmãos, eu vejo o valor pessoal, aonde o nosso Senhor Jesus, ele ora por si mesmo. E também, ele ora pela comunhão com o Pai. Ele ora por si mesmo, com quem falava face a face com o nosso Senhor. E também ele ora em uma doce linguagem de intimidade. Ele fala ali com Deus, ele mostra aos seus discípulos o quanto é grande a intimidade que ele tem com Deus. Essa oração, ela nos traz um valor muito pessoal. Nós, como alguns líderes aqui de PGM, nós precisamos exercer muito, irmãos, o nosso poder de oração. Às vezes eu me pergunto como é que está a vida devocional de algumas pessoas, de alguns líderes, ou até mesmo daqueles que fazem parte do teu grupo. Nós precisamos ensinar nessa oração sacerdotal. Ela nos mostra também um valor social e também um valor pedagógico. O valor social, porque ele inclui nas preocupações de Jesus os discípulos que estavam com ele, todos os que no futuro haviam de crer. Nós que trabalhamos agora como igreja multiplicadora, nós sabemos que nós recebemos um cartãozinho, né? Nós recebemos aquele cartãozinho de oração. E eu vejo muito que nós temos dificuldade de colocar o nome naquele cartão e orar por aquelas pessoas. Aquelas pessoas, irmãos, que ainda hão de crer no nome do Senhor Jesus. Mas é isso, nós precisamos interceder, nós precisamos orar por essas pessoas. O nosso Senhor Jesus, ele nos ensina isso nessa oração sacerdotal. Ele nos ensina que nós devemos orar. Nós devemos orar por aqueles que ainda hão de crer, ainda vão aceitar a Cristo através da pregação do Evangelho. A sociedade aí fora tem muitas pessoas ainda que precisam ouvir a pregação do Evangelho. E eles ainda vão aceitar a Cristo. Mas não vai ser assim, irmão, muito fácil. Nós precisamos interceder, nós precisamos orar. Eu, chegando ali no assentamento, uma das vantagens da gente trabalhar com congregação, ou numa frente missionária que está começando agora, irmão, é que quando a gente chega, muitos dos que estão ali não sabem orar. E aí é papel do líder ensiná-los a orar. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu ainda não tinha um ministério de oração, um círculo de oração junto com os assentados, junto com meus amados irmãos. Irmãos, foi tremendo a dificuldade para que eu colocasse a terça-feira de oração só para oração. Foi muito difícil. O inimigo
atentou de todo jeito para a gente não ter o nosso dia de oração. Mas aí, com muita luta, eu orando e jejuando, nós conseguimos. Então, lá, toda terça-feira, nós temos nossa tarde de oração. E aí, lá se vai o valor pedagógico de uma oração. Ensinar eles a orar, ensinar eles a interceder. E aí eu comecei a fazer um círculo e começamos a sentar em círculo. E eu dizia, olha, eu vou fazer a primeira oração. E eu tinha sempre o cuidado de fazer a oração sempre intercedendo, primeiro intercedendo. E eu comecei a ensinar eles a orar pela igreja mãe, em primeiro lugar. Essa igreja aqui. E aí nós começamos a aprender. Nos primeiros meses de oração, eu orava sozinha e eles ficavam ouvindo, assim, olhando. Assim como fez Jesus aqui. Quando eu comecei a ler aqui o versículo, no primeiro versículo diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse ao Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Jesus olhou para o alto, e essa oração foi feita em voz alta. Para quê? Para que os seus discípulos ouvissem o que Jesus estava pedindo naquela oração. Aquela oração que foi feita em voz alta. Ali é para que nós aprendêssemos com ele o que ele estava falando com o Pai naquele momento. Então, irmãos, nós precisamos, como os missionários, cada um de vocês aqui, irmãos, é um missionário, pode ter certeza. Pode ter certeza que se você tem uma missão, nem que seja de salvar a sua família, para junto você e sua família possivelmente vai ganhar o mundo, vai salvar o mundo, mas você tem uma missão. Vocês aqui, cada um de nós, irmãos, nós somos líderes em potenciais, nós somos missionários em potenciais, nós viemos ao mundo com uma missão, nós somos cooperadores de Deus. E nós não estamos aqui à toa. Antes de nós virmos ao mundo, ou então até antes de nós crermos, o Senhor Jesus aqui nessa oração, Ele orava por mim e por vocês. Essa oração aqui é por cada um de nós. E essa oração aqui não foi à toa. É por isso que hoje nós estamos aqui reunidos na igreja do Senhor como corpo de Cristo. Porque nós temos um papel. E a oração de Jesus, ela nos ensina que devemos ter intimidade com Deus. Nos ensina que nós devemos orar, interceder por aqueles que ainda hão de ser salvos. Nós temos que entender que o corpo de Cristo ainda tem muito que crescer, muitas pessoas aí fora para ser alcançados. Mas para isso, irmãos, nós temos uma árdua tarefa. E um dos papéis principais nosso é a intercessão, é orar. É colocar o nome lá naquele cartãozinho lá que o pastor nos deu, aquele cartãozinho que nós colocamos lá o nome das pessoas que nós desejamos alcançar para Cristo. Muitos são nossos familiares que ainda não foram ganhos para Cristo. E muitas vezes eu percebo que nos PGM a gente tem dificuldade do irmão no outro encontro levar aquele cartãozinho que está lá com o nome da pessoa. Então, na oração sacerdotal, irmãos, ele me ensina isso. Ele me ensina o valor pessoal, ele me ensina que eu preciso ter um contato íntimo com o Senhor, com o nosso Deus. Ele me ensina que eu preciso ensinar aqueles que não sabem ainda orar, a interceder. Nós somos líderes de pequenos grupos, nós que somos líderes de algum ministério, nós precisamos orar e ensinar que o primeiro passo para o crescimento é que nós devemos aprender a orar, a interceder, irmãos. Sem a oração, nós não vamos conseguir. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina isso nessa oração. Jesus, Ele ora, irmãos, pelo seu próprio, a seu próprio respeito. Ele ora para o Senhor lá em João, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Na oração dele, ele declara ter consciência da aproximação da hora de sua morte. Ele sabe, irmãos, que ele precisa agora entregar o seu ministério aos discípulos e que sua hora está se aproximando, né? Jesus também, ele pede também que ele fosse glorificado pelo Pai. Olha só, queria que Deus o exaltasse, revelando aos seus discípulos e ao mundo a sua natureza divina. E embora fosse morrer dentro de poucos momentos, como se fosse um vil criminoso pregado na cruz, antes à sombra do opróprio, Jesus pedia ao Pai
momentos como se permitir ao Pai que não permitisse apagasse da mente dos discípulos o conhecimento que havia alcançado ao seu respeito, que ao contrário, viesse a excelência de sua personalidade, o seu poder e a sua posição que ocupa no seio do Pai. Então Jesus pede que ele seja glorificado. E esse pedido foi atendido. Quando? Na sua ressurreição, na sua ascensão e o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Tudo isso foi atendido por Deus através de sua oração sacerdotal. Jesus também declarou ter recebido toda a autoridade sobre toda a carne, isto é, sobre toda a humanidade. Para salvar os pecadores, é essa autoridade. A natureza de Jesus, ela nos dá garantia da nossa salvação. Não há dois poderes contrários para governar o mundo, do bem e do mal. Tal dualidade é simples imaginação. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. E Ele está à destra de Deus, operando pelo seu Espírito a obra de extirpação do pecado do mundo. E na consumação dos tempos voltará em poder e glória. Então todos conhecerão que Ele é o Senhor, até mesmo os que não o aceitarem. Então, nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele faz essa oração a seu próprio respeito, né? Então, assim, irmãos, lá quando a gente chega em João, lá do versículo 9 ao 26, Jesus já faz uma distinção entre o mundo e a sua igreja. Vamos fazer essa leitura do versículo 9 ao 26, onde vai dizer assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegia, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo e em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade da tua palavra. Ele fala aqui, irmãos, que eu me admiro que assim, ele tirou nós do mundo, nós somos tirados do mundo. A partir da hora, irmãos, que nós aceitamos Cristo, nós não fazemos mais parte do mundo. Mas eu não falo desse mundo cósmico, mas nós não fazemos mais as coisas que nós fazíamos antes de aceitar Cristo, de confessar Cristo como Salvador. Então aqui o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele começa a fazer uma distinção, ele pede para que o Senhor preserve aqueles discípulos. Não tem como tirar os discípulos do mundo. Ora, irmãos, é no mundo aonde nós, como os discípulos do Senhor, passamos por aprovações, passamos por perseguições. É no mundo onde eu vou fazer amizade com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então não tem como o Senhor Jesus nos tirar do mundo. É aqui no mundo que nós temos que ficar. Mas nós precisamos, irmãos, saber nos santificar. Como nos santificar? Diante da palavra do Senhor. Aquele crente que ora, que lê a palavra, que se santifica, ele tem um diferencial. Então nosso Senhor Jesus esteve aqui no mundo, mas ele não só convivia com pessoas crentes, não. Nós víamos Jesus pregando nos barcos, nas sinagogas, nas praias. Ele andava, ele visitava as casas das pessoas descrentes. Jesus, ele esteve aqui no mundo. Então, nós também vamos estar aqui, sim, neste mundo. Mas nós precisamos ser diferentes, fazer o diferencial. Nós precisamos focar na nossa missão.
Nós precisamos entender que nós estamos aqui para fazer a diferença, para pregar o Evangelho, para ler a Bíblia, para aqueles que ainda não entendem. Aí fora tem muitas pessoas sedentas da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos preservar. Isso era um dos pedidos de Jesus, que o nosso Deus nos preservasse, né? Que nós fôssemos preservados. E o outro pedido era a santificação. Era que nós fôssemos santificados diante da palavra do Senhor. É por isso que nós, como cristãos, nós não podemos parar e nem deixar de fazer nossas leituras bíblicas. Ou deixar de vir para a EBD, né? Nós estamos de parabéns, a nossa EBD tem evoluído muito aqui na nossa igreja, né? Então, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, para que nós possamos ser santificados. Porque isso era um pedido, foi um apelo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez junto ao Pai, né? Quando o crente busca a palavra e dela se alimenta, o Espírito Santo se faz real em sua vida, amém? Então nós precisamos nos alimentarmos da palavra do Senhor e nos santificar. Santificar quer dizer o quê? Separar-se do pecado. Nós precisamos nos policiar diante das advergências, diante das cobiças do mundo e evitar muitas coisas, para que nós possamos ser santos, dar bons exemplos como igreja do Senhor, né? E também, irmãos, nos consagrássemos ao serviço de Deus, né? Nós precisamos nos consagrar à obra, ao nosso trabalho, orar mais, interceder pelos missionários, sabe? Investir mais na obra missionária. Nós precisamos, porque a obra missionária, irmãos, ela não pode parar. E infelizmente, sem recursos, sem dinheiro, não tem como prosseguir, não tem como continuar. Tem muitos missionários fora que precisam de ajuda. E a obra de Deus, ela é assim, é esse processo. Quem não pode ir, mas pelo menos ajuda financeiramente, sabe? Nós, irmãos, precisamos também, nessa oração sacerdotal, ele nos ensina uma união fraternal, que está lá no versículo 21, 23, vamos fazer essa leitura lá no 21 ao 23, que vai dizer assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, os amastes como também os amastes a mim. Nós, irmãos, somos convocados a viver em união. Nosso Senhor Jesus, ele faz um apelo, que nós precisamos ser um com o Pai. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas que não nos levam a um crescimento espiritual. E infelizmente nós estamos vendo que na igreja do Senhor, irmãos, ainda existe muita coisa que trava a evolução missionária da igreja. Muitas coisas que não são do reino de Deus. Então nós somos convocados a ter uma união fraternal como igreja do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Eu queria fazer uma leitura lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 17. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Irmãos, se nós formos chamados para viver em união, um só, a Bíblia vai me afirmar que nós somos um só espírito com Ele. Então não existe espaço, irmãos, para nós fazermos planos anti-reinos e ainda chamar Jesus para abençoar, e que não vai levar ao crescimento espiritual da igreja. Então nós somos união com o Senhor em um só espírito. Se eu sou só um espírito com Deus, irmãos, então eu preciso ser só amor, só paz. E meus planos
E os nossos planos como igreja do Senhor é em avançar rumo ao reino de Deus. E nós precisamos viver em união fraternal. Nós precisamos viver unidos como um só corpo. Amém? Então vamos continuar aqui para a gente estar finalizando. Também nesta oração, ele nos ensina que nós tenhamos comunhão. É necessário que nós vivemos em comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos aqui. No nosso estudo, na nossa meditação, que também é o estudo do nosso PGM, diz assim: os que Jesus salvou hão de habitar com ele na presença do Pai eternamente. E a isso, Jesus se referiu nesses versículos. Ele quer comunhão eterna com aqueles que os salvou pelo derramamento do seu sangue. Nós fomos comprados com alto preço, irmãos. Nosso Senhor Jesus derramou todo o seu sangue naquela cruz do Calvário, para que nós fôssemos unidos como igreja do nosso Senhor Jesus. E que nós possamos ser unidos e viver em harmonia. Porque o que o Senhor diz aqui nessa oração é que Ele deseja que aonde Ele estiver, que nós estejamos também. Não, irmãos, nós precisamos viver em paz com nossos irmãos. Sabe por quê? Porque se teu irmão creu no Senhor Jesus, assim como tu creu, nós vamos para o mesmo lugar, que são as mansões celestiais. Já pensou nós vivermos a eternidade ao lado de um irmão que nós não nos damos muito bem com ele? A igreja do Senhor, ela precisa viver unida, porque a união, ela favorece o trabalho missionário. Nós precisamos, irmãos, promover a unidade do amor. Nós precisamos ter corações dispostos a servir. Nós precisamos a cada dia aprender a caminhar e a cooperar com o Senhor. Nós estamos numa caminhada que não dá tempo mais olhar para trás. Nós estamos numa caminhada que nós precisamos amar o próximo, amar nosso irmão do lado. Nós precisamos entender o pensamento dele, o que se passa na cabecinha dele, acolher, porque a igreja é um lugar de acolher as pessoas. Nós precisamos amar. A igreja é um lugar, irmãos, onde chegam pessoas doentes. E nem sempre vai chegar alguém que eu vou olhar para aquela pessoa, eu vou me satisfazer com aquela pessoa. Nem sempre. Eu vou olhar e às vezes, meu Deus, fulano é assim, fulano é assado. Mas eu preciso amar, porque eu fui chamada para amar. Nós temos uma missão e uma dessas missões nossas é amar o próximo, é acolher. Porque a igreja do Senhor precisa crescer. Lá em Atos 2:42, ele vai dizer que o Senhor Jesus, ele ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Nós precisamos ter uma igreja onde o Senhor vai se sentir feliz em acrescentar aqui nessa igreja os salvos. E aí, será que nós estamos dispostos a receber esses salvos? Será que nós estamos dispostos a amar, acolher esses salvos que o Senhor vai acrescentar? Aqui na igreja da Batista da Ressurreição, nós temos que acolher esses salvos. Então eu preciso ter um coração disposto a amar. Eu preciso ter um coração disposto a colaborar com a obra. Porque senão, como é que nós vamos crescer? Não tem como nós crescermos. Então, irmãos, nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela precisa ter amor. Fazendo a leitura lá no livro de Efésios, tem uma igreja do Apocalipse, ela não tinha amor. E era uma igreja, irmãos, que ela trabalhava, ela tinha uma labuta. E o Senhor reconhecia a história dela, todo o labor dela. Mas faltava ali amor. Nós, como missionários, chamados para unificar, chamados para salvar pessoas, através da pregação do Evangelho, chamados para amar, irmãos. Nós precisamos viver uma vida íntegra, uma vida sem rancor, uma vida sem ódio. Porque, irmão, nós não precisamos, nós não podemos ser pedras de tropeço, mas sim, nós temos que colaborar. Nós temos que ter um coração disposto a servir. Nós temos que ser promotor de unidade. Nós temos que viver em unidade. Eu falo muito, eu estava lembrando da Márcia hoje, né? A Márcia, ela tem um ministério muito bonito, a Márcia. Ela promove dentro de nós o desejo de servir.
né? Ela promove isso. Então, eu acho muito bonito, porque às vezes a gente não tem como, mas ela faz aquela ligação, ela manda aquele áudio, e quando você menos espera, você está colaborando com a obra do Senhor. Então, existem pessoas que têm esse dom, o dom de promover uma unidade de sentimento em prol de alguma coisa que vai expandir o reino de Deus. Então, nós precisamos ter esse dom de promover isso nas pessoas, promover uma unidade. Nós temos que ter esse dom de que, fulano de tal não quer colaborar, mas vamos induzi-lo a colaborar, vamos fazer ele colaborar, vamos trazer ele para de junto, que quando nós pensarmos que não, ele está aqui junto com nós, louvando e adorando ao nosso Senhor. Quantas vezes a Márcia já fez um convite, já me ligou, é a reunião da MCM, tal dia, meu pensamento, não vou não, quero ir não. E aí ela manda outro áudio, e quando eu penso que não, eu já estou aqui, louvando e adorando o Senhor. Sabe? Por quê? Porque a Márcia, ela tem esse sentimento, né? Ela tem esse dom de promover isso dentro de nós. E ainda mais, ainda nós cooperamos, né? Ela manda aquele áudio bem amoroso e nós ainda cooperamos com o Senhor. Então, nós precisamos trabalhar unidos para que nós possamos, irmãos, ter um só sentimento, que é um sentimento de unidade, de comunhão, de amor, dentro da nossa igreja. Era esse o apelo do Senhor. Era essa oração, resumindo, era isso que o nosso Senhor queria, que nós pudéssemos viver colaborando e cooperando. Amém?